Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá a todos vocês que nos acompanham aqui na RCI. Uma satisfação imensa estar aqui novamente. Hoje nós vamos fazer um programa especial, porque a gente vai tratar de uma temática seríssima, importantíssima, que são os dicionários. E a gente vai conversar com uma pessoa que é especialista na área. Eu vou ler o currículo dela. Ela já esteve aqui falando do livro dela, Valores Evolutivos Universais, mas hoje o foco vai ser falar dos dicionários. Então, Lourdes Pinheiro, que já receba as nossas boas-vindas, Lourdes. Ela que é pedagoga, ela é tradutora, lexicógrafa, ela é restauradora de obras de arte, especialista em administração escolar, mestre em educação, ela também tem especialização em letras, também estudou espiritualidades na Itália, enneagrama de personalidade, desenvolvimento humano integral, desenho e pintura. Ela também é autora da obra Olha-me Como Sou. Ela é autora desse livro, conforme já falei, Valores Evolutivos Universais, que também não deixa de ser um dicionário. Faltou escrever aqui em cima dicionário, porque toda a estrutura dele é em forma de dicionário. A gente vai já tirar essas dúvidas aqui com ela. Mas hoje a gente vai estar falando de duas outras obras dela. Antes de falar da obra, ela também fez um trabalho pioneiro aqui no Brasil, que foi o DVD Fala Tudo 8.0, que é um tradutor multilingüe. Antes de existirem esses tradutores que a gente entra na internet, coloca o texto e eles traduzem, ela já tinha feito um trabalho desse, né, para essa editora PAC do Brasil, e era um conversor, não é isso? Ele ajudava nas traduções para vários idiomas, e a Lourdes fez, então, para o idioma italiano. Então, foi uma obra que foi, né, de um pioneirismo aí nessa área da lexicografia aqui no Brasil. Depois disso, ela publicou esse dicionário. Para quem está nos acompanhando do Facebook, gente, nós estamos aqui mostrando para vocês a capa do livro dela, Dicionário de Verbos Conjugados da Língua Portuguesa. Esse ela escreveu em coautoria com Felipe Araújo. Esse dicionário é pioneiro na língua portuguesa, foi o primeiro no Brasil de dicionário de conjugação de verbos, e ela também é a organizadora desse dicionário de neologismos da conscienciologia. Esse sim é um verdadeiro tratado, né? É uma obra aí que é um calhamaço de... Aqui deve ter o quê? Quase 2.000 páginas, né? Então, a gente, infelizmente, quem está acompanhando no áudio, no nosso site e nas ondas aqui da Rádio RCI, não tem condições, infelizmente, de ver, mas vocês podem, né, entrar no site do Shopcons e verificar um pouco da estrutura do livro, como que é. Mas a gente vai, então, saber da Lourdes um pouco mais sobre dicionários. Você que está no Facebook, você pode enviar comentários, né, dúvidas, que a gente vai estar encaminhando para ela responder, tá ok? A gente está com esse programa gravado em função da pandemia, então essa é uma grande oportunidade da gente estar falando com a Lourdes, que ela está lá no Rio de Janeiro. E antes de passar a palavra para ela, eu queria dizer que essa semana, Lourdes, a gente tem a comemoração do Dia da Criatividade, do dia 17, olha que interessante. E também é comemorado o Dia Internacional do Estudante. Então, assim, para, né, publicar essas obras todas, a Lourdes teve que ter uma criatividade, não é isso, Lourdes? Então, eu gostaria de, em primeiro lugar, já aqui, né, passando para você a palavra, para você, queria que você já comentasse. Bom, são, na verdade, 4 obras, né, se a gente for considerar. Esse tradutor foi aí o primeiro trabalho que você fez, depois o dicionário de verbos, o dicionário de neologismos e os valores evolutivos, que eu acho que dá para a gente colocar na classificação, né, de dicionários. Eu queria que você falasse um pouco, assim, sabe, dessa categoria de livros que é, assim, muito rico em termos de consulta para os pesquisadores,
né? Em termos de traduções também, né, para as pessoas que vão adquirir, né, como que eu vou dizer assim, vão estudar um idioma, eles precisam de dicionário de idioma, então o dicionário faz parte da vida de todos nós, né? E aí eu queria que você falasse, assim, em primeiro lugar, esse gosto pelo dicionário, né? Onde que surgiu isso? Como é que começou? E aí eu queria que você entrasse um pouco na particularização, assim, de cada obra, né? Como que é o trabalho em si, como que é o desenvolvimento, né? Assim, o que chama mais sua atenção? Fala um pouco aí sobre dicionários para a gente. Seja bem-vinda. Sim, muito obrigada, Rose, por essa oportunidade. Agradeço imensamente, né, a emissora de rádio, porque está nos dando a oportunidade de mostrar que a língua é renovável, que a língua é dinâmica, né? Vocês vêm apresentando esse trabalho semanalmente. Cada semana um bom autor tem sido apresentado pela emissora e isso nos incentiva cada vez mais, porque a gente percebe que a língua portuguesa ela está precisando dessa renovação, ela está precisando desse dinamismo, porque toda língua viva ela é renovável, né? E o que vem mais contribuir diretamente com uma língua, com o acervo lexical de uma língua, é o dicionário. Concorda? Sem dúvida. Então, você me perguntou como surgiu esse gosto, né? Desde a infância, eu buscava, às escondidas, pegar os dicionários do meu irmão mais velho. O meu irmão mais velho, ele foi um grande jornalista, né? Diretor de redação do jornal O Globo, de outros jornais, da revista Manchete, foi professor na PUC, né? E lembro-me que, bem criança ainda, eu ia lá entre os livros dele e eu pegava às escondidas os dicionários. Eu sentia um prazer em pesquisar naqueles dicionários desse meu irmão mais velho. Então, eu estudava nos dicionários dele de latim, os dicionários dele do grego. Eu queria descobrir a origem das palavras, eu queria descobrir o significado de cada prefixo, de cada sufixo, de cada infixo. E eu queria, inclusive, escrever, mas escrever usando palavras novas. Eu queria enriquecer meu vocabulário. Então, para eu não criar uma palavra qualquer, eu ia naqueles dicionários, né, de latim, do grego, e eu ia ver o significado da raiz, né, das palavras. Tal prefixo deu origem a quais palavras, né? Quais palavras são derivadas de quais outras? Então, indo buscar as origens, a raiz de cada palavra, eu conseguia já construir alguns neologismos. Isso na infância, veja. Já tinha esse gosto pelo neologismo, né? Que bacana. Isso. E, além disso, esse meu irmão do qual eu falei foi, assim, um grande jornalista. Ele foi quem me falou para eu procurar uma instituição que estava na sua origem no Rio de Janeiro, em 1988. Isso ele me falou através de uma projeção lúcida. Eu estava consciente e
vendo e ouvindo o meu irmão, sendo que ele já partiu. Tá? Esse jornalista do qual estou falando, o nome dele é Aldisson Pinheiro, e ele já partiu em 1984. No entanto, em 1988, numa projeção lúcida, ele me sugeriu que eu procurasse uma instituição nova que estava surgindo no Rio de Janeiro. Instituição essa que trata das questões da consciência, das questões da alma, das questões que vão além desse nosso mundo físico, desse nosso mundo materialista. Ele se comunicou comigo por várias vezes, né, através de projeções lúcidas. Mas, através dele, eu cheguei, então, na conscienciologia, e na conscienciologia eu tive a oportunidade de receber o convite para ser a tradutora dos manuais, né, do curso de projeciologia e conscienciologia para a língua italiana. A diretoria, né, do Instituto Internacional de Projeciologia solicitou-me a tradução de todo o material para a língua italiana. E esse material, ele é usado lá na Itália, né, desde aquela época. Mas, com o trabalho de tradução, eu percebi que na língua portuguesa faltava-nos verbos conjugados. Nossa, naquela ocasião, só existia um pequeno livro do autor Viveiros de Vasconcelos, um escritor de Campos, aqui do estado do Rio de Janeiro. Era um livrinho, assim, mais ou menos, com volume nesse formato, um livro fino, com alguns verbos conjugados, com aqueles verbos básicos. Mas, quando a empresa PAC do Brasil me solicitou um dicionário italiano para o programa de traduções da PAC do Brasil, porque essa empresa já tinha o seu DVD Fala Tudo 7.0, com traduções para vários idiomas. E eles solicitaram o meu trabalho, então, de produção do dicionário de língua italiana para ser o tradutor nesse DVD. Então, esse DVD foi feito em seguida, o Fala Tudo 8.0, né? Inclusive, eu presenteei o Holociclo, né? Aí no CAEC, no Holociclo, há esse dicionário, o Fala Tudo, que é um tradutor de vários idiomas. Cada bandeira corresponde a um idioma aqui. Né? São vários idiomas. E então, vejam, foi o primeiro dicionário, esse, para favorecer a tradução do programa de língua italiana. Em seguida, eu convidei o meu irmão Felipe Araújo Pinheiro, que é professor da língua portuguesa, para a elaboração de um dicionário. Na verdade, a primeira ideia foi um livro de verbos, porque até então só existia um pequeno livro de verbos conjugados do Viveiros de Vasconcelos, né? Então, o meu irmão providenciou rápido o primeiro dicionário dele de verbos raros da língua portuguesa. Não esse aqui exatamente. Antes desse aqui, ele fez um livro de verbos conjugados da língua portuguesa, mas
ele quis colocar naquele somente os verbos raros, os raríssimos. Verbos que eu nem conhecia estão lá. Então, foi o primeiro dicionário dele, né, do meu irmão Felipe. E o meu primeiro dicionário, esse daqui. Depois, partimos para esta obra aqui. Dicionário de Verbos Conjugados da Língua Portuguesa, que contém mais de 21.000 verbos da língua portuguesa, né? Nós temos aqui 21.200 verbos. Então, vejam, o maior trabalho nesse dicionário, na verdade, coube ao meu irmão, autor, né, lexicógrafo, professor de português, o Felipe, que ele assina Felipe Araújo e eu assino Lourdes Pinheiro, mas ambos, né, somos Araújo e Pinheiro, né? Então, aqui, ele teve o trabalho detalhado de conjugar os verbos raros, os verbos inusitados, os verbos irregulares, aqueles verbos que têm a conjugação mais difícil para nós falantes da língua portuguesa. Todos esses, o meu irmão fez questão de conjugá-los. Mas, além disso, ele fez questão também de, no início da obra, ele apresentou um estudo gramatical do verbo, porque ele é apaixonado pela gramática da língua portuguesa. Enquanto muitas vezes a gente faz queixas, né? Esse nosso idioma é um pouco difícil, é isso, é aquilo. Nossa, ele é apaixonado pela língua portuguesa, mas principalmente pelos detalhes da nossa gramática. Então, no início do dicionário, ele trouxe um estudo detalhado e, ao mesmo tempo, abrangente sobre como conjugar os verbos, sobre verbos regulares, verbos irregulares, sobre as desinências, sobre os modos, tempos. Vejam, toda a forma de conjugação ficou assim muito bem clara aqui no início dessa obra. Isso, né, pelo autor Felipe. E lá no final da obra, aí durante o livro, trabalhamos juntos, no final, ele ainda arremata o trabalho com um lindo poema de autoria dele, em homenagem, em honra à língua portuguesa, né? No final do dicionário, na página 740, nós temos o poema, né, de Felipe Araújo Pinheiro, que é uma homenagem que ele tece à língua portuguesa. Que bacana, Lourdes. Oi? Que bacana! É importante mesmo da nossa língua, né? Sim, ele faz muita questão de trabalhar a gramática, ele gosta de explicar, ele gosta quando alguém o procura para consultá-lo acerca de dúvidas quanto à língua portuguesa. Dúvidas em relação à gramática, nossa, para ele é uma satisfação poder explicar por que o correto é assim. Ele tem lógica para tudo na língua portuguesa. E eu percebo que ele nunca tem dificuldades quando alguém lhe faz uma pergunta, porque ele sabe exatamente o porquê, o fundamento, né? A lógica de se escrever assim, né? E atualmente, né, Rose, nós sabemos que, infelizmente, a língua portuguesa, ela já não vem sendo
assim, trabalhada, já não vem sendo tão trabalhada nas escolas. Nós percebemos que falta nas escolas esse incentivo, por exemplo, à concordância verbal. Porque a gente percebe, não só em meio aos falantes, não só em meio às pessoas que escrevem, digamos, no Face, ou de forma assim correta num e-mail, no Zap, nesses recursos assim que são mais rápidos e, né, recursos assim imediatos e nos quais a gente procura usar a linguagem bem popular, bem informal, mas percebe-se atualmente que até mesmo entre profissionais que precisam ter o domínio da língua portuguesa, aquele domínio fluente, correto, o domínio da linguagem culta, a gente percebe que falta neles também, às vezes até a linguagem correta, o modo correto. Lourdes, eu ia puxar esse assunto com você em algum momento, porque eu acho que isso aí é seríssimo que está acontecendo com a língua portuguesa, mas a gente precisa dar um intervalinho. Pessoal, em um minutinho a gente está de volta para falar sobre dicionários com a lexicógrafa Lourdes Pinheiro. Ok. Entre Livros, apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar programa Entre Livros, apresentação Rosimeire Salles. Dicionários é o tema de hoje. A gente está aqui com a Lourdes Pinheiro, ela que é especialista na área, já tem 4 dicionários publicados. Lourdes, você estava falando para a gente sobre a questão da língua portuguesa hoje, né? Principalmente depois dessa era virtual que envolve Facebook, WhatsApp, o e-mail já está até ficando ultrapassado. Mas eu vejo que não é só isso, porque nas escolas, o próprio professorado, né, o corpo docente, já não tem mais a mesma valorização da língua portuguesa. Eu já vi assim, muitos comentários que têm a ver com essa fase, digamos assim, ideológica que permeou, né, o Brasil aí nos últimos tempos, que tem a ver com vamos valorizar a cultura, o jeito das pessoas falarem, a gente tem que valorizar o coloquial. Eu concordo que a gente tem que valorizar o coloquial, a gente tem pessoas que são mais humildes, que não têm o domínio da língua culta, mas a gente precisa de uma língua culta, né? E eu vejo que está ocorrendo um barateamento, uma banalização, uma desvalorização da língua portuguesa, como um todo. Né? A gente precisa saber escrever corretamente. Eu não mando, mesmo no WhatsApp, eu não mando nada abreviado, nem sem acento, porque eu acho assim, gente, não é a maneira certa de coisa. Eu acho agressivo até quando você lê aquelas mensagens, sabe? Tudo abreviado, aquilo chega a me doer, assim, mas eu sou revisora, né? Então, é lógico que eu também tendo a olhar a maneira correta de se escrever. Mas mesmo assim eu não sou especialista na língua portuguesa, mas eu adoro a língua portuguesa. Então, eu concordo inteiramente com você, é uma realidade e eu acho que, assim, infelizmente, né, essa desvalorização mesmo, e eu acho que isso é uma desvalorização, porque você vai escrever um documento, você vai escrever um livro, a gente recebe livros, né, aqui na nossa editora, onde o jeito da pessoa escrever, às vezes ela escreve como ela fala, às vezes ela escreve totalmente errado, sem acentuação, sem concordância, e aí você fica assim, poxa, mas essa pessoa escreveu um livro, e como que ela não domina o mínimo básico do português, não é? Então, eu concordo inteiramente com você, eu acho que isso acontece de fato, não sei se você quer complementar alguma coisa a mais sobre isso. Olha, o estudo da língua portuguesa, ele é importante para
todos. Porque, na verdade, a nossa fala, a nossa comunicação, ela é um cartão de visita nosso. Você concorda? Sim. Na verdade, lá no dicionário de verbos, eu escrevi assim: o emprego correto da concordância verbal é o primeiro identificador ou cartão de visitas pessoal do seu emissor. Por exemplo, enquanto eu estive no Sul, eu percebi muita dificuldade entre os falantes, principalmente entre meus alunos na faculdade, com relação à concordância verbal, no que se refere ao plural, né? Enquanto se conjuga o verbo na primeira pessoa do singular, normalmente o falante ele se sai bem. Quando ele construía uma frase no plural, principalmente quando ele passava para o pronome nós, ele não sabia conjugar o verbo nessa pessoa do plural, nesse pronome de tratamento que corresponde à primeira pessoa do plural, nós. Então, o modo de conjugar deles ficava assim: a primeira pessoa do singular do verbo. Ou então o verbo lá no infinitivo. Ou então eles tentavam conjugar o verbo no plural, mas sem a emissão do S lá no final. Isso. Que soava tão mal aos nossos ouvidos, né? E universitários, né, Lourdes? Detalhe, né? Pois é. Então, enquanto professora aí, né, em Foz do Iguaçu, eu fazia muita questão de recomendar, né, aos nossos acadêmicos o estudo dos verbos conjugados, e lembro-me que muitos deles, adquiriram esse dicionário, né, da Editares. Muitos alunos adquiriram esse dicionário. E o bom desse dicionário é que o Felipe ele teve o cuidado de conjugar cada verbo em uma página, mas ele destinou uma página inteira para cada conjugação. Ele não mistura, né, numa página um verbo final de um verbo que começou a conjugar numa e início de outro. Não. Então, primeiro, a organização do dicionário facilita o estudo, né? Ele ficou, assim, bastante didático. A aplicabilidade dele vem facilitar muito. E a exaustividade também. Então, todo verbo que o aluno quiser conjugar e procurar aqui, ele vai encontrar. Se ele não encontra o verbo conjugado aqui, ele vai lá no índice, né? E lá no índice, por exemplo, o verbo modificar. Ele é um verbo simples, né? A conjugação dele é igual à conjugação que está na página 199, né? Tem um verbo semelhante, né? A finalização, as desinências são iguais, todo modo de conjugar é igual. Então, quando o verbo não está conjugado aqui, ele está lá no índice, porque, na verdade, esse índice, ele contém um pouco mais de 21 mil verbos da língua portuguesa. É muita coisa.
não é? São muitos. Então, aqueles que não estão conjugados, eles estão citados no índice e nos remetem à página onde temos um modelo de conjugação para ele, né? Agora, são mais de 21 mil verbos, mas o importante é que nesse dicionário nós não contemplamos apenas os verbos mais comuns e nem também somente os verbos raros, que foi o que o Felipe fez naquele outro dicionário, né? A pré-edição deste contém apenas verbos raros, os raríssimos. Mas nesse aqui, nós temos também verbos que vêm contribuir com a renovação do nosso idioma. Nós temos aqui verbos que vêm de neologismos, né? Ora, se existe um substantivo e se existe a ação correspondente àquele substantivo, então nós podemos transformar esse substantivo em verbo. Então, nós fizemos isso. Por exemplo, uma simples palavra muito conhecida de todos. Existe o substantivo orgasmo? Todos conhecemos? Mas não existia o verbo orgasmar. Não, quer dizer, não existia em nenhum dicionário. Em nenhum dicionário. Veja que eu pesquisei em muitos dicionários da língua portuguesa e em outros idiomas. Eu encontrei apenas essa palavra num livro de uma escritora americana. Mas não encontrei esse verbo em nenhum dicionário, nem no português, né? Nem no idioma aqui nosso e nem em nenhum outro idioma. Aí, então, eu conjuguei o verbo orgasmar. Por que não? Se existe o orgasmo, se existe a ação, existe o verbo. Porque verbo é o quê? O verbo é a ação. É o ato de fazer, não é? O substantivo dá nome aos objetos, dá nome aos seres, dá nome às coisas. Mas o verbo é aquele que pratica, né? O verbo é ação, né? A gente sabe aí, né, de vários contextos, inclusive no contexto bíblico, consta, no princípio era o verbo, né? É o verbo que traz a criação, que traz a ação. Então, vejam, nesse dicionário, nós procuramos ser, ser pioneiros em alguns verbos, em algumas conjugações, mas, além do pioneirismo, esse dicionário trouxe a aplicabilidade para jornalistas, para escritores, e principalmente para aqueles autores que fazem muita questão do enriquecimento do seu vocabulário, aqueles autores que fazem questão da língua culta, né, além da linguagem informal. Então, nós trouxemos para esse dicionário muitos verbos também inusitados. Isso vem contribuir, né, isso vem contribuir não só no rigor lexicográfico e científico da língua portuguesa, mas vem contribuir também na sua renovação, né? Porque, como você sabe, o que faz a renovação da língua viva? São as palavras novas. Palavras novas que chamamos de neologismos, mas esses neologismos podem gerar também os verbos. Por exemplo,
quando o professor Valdo Vieira criou aquele neologismo pensene, né? Pensamentos, sentimentos e energia. Pensene, excelente neologismo, nossa, tão considerado atualmente pela física quântica. Nossa, o que mais se ouve agora é palestra, o que mais a gente percebe, né, nesse mundo da quantiônica e da mecânica quântica e da física quântica, enfim, as ciências estão se voltando para essa questão fundamental da qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas energias. E o professor Valdo havia criado esse neologismo, pensem. Só que eu percebia que alguns professores, nas aulas, eles tinham, assim, alguma dificuldade, eles ficavam na dúvida. E aí, quando iam conjugar o ato de pensar, sentir e agir com energia? Uns diziam pensenar, outros pensenizar, ter bons pensenes. E aí, então, eu já parti para o verbo pensenizar. E eu vou ver se eu encontro ele aqui, só para lhe mostrar que, além da conjugação, eu fiz questão também de colocar definições. Porque, vejam, se nós estamos trazendo contribuições para a língua, se nós estamos trazendo termos e verbos inusitados, temos que trazer também a definição. Temos que trazer, no mínimo, acepções, não é? Então, eu procurei, enquanto o Felipe conjugava os verbos, né, enquanto bom professor de português, eu elaborava as definições, principalmente as definições concernentes à ciência da consciência, né? A ciência conscienciologia. Então, eu já lhe mostro aqui, por exemplo, vou lá no índice. Ó, pensenizar. Né? Conjugamos esse verbo lá na página 391 e eu coloquei o seguinte: pensenizar é empregar a unidade de manifestação prática da consciência, o pensamento ou ideia, o sentimento ou a emoção e a energia ou a ação em conjunto de modo indissociável. Isso pertence à pensenologia, não é? A especialidade da conscienciologia, chamada pensenologia. Então, veja, esse verbo pensenizar está conjugado na página 391 e ele traz para o falante, traz para o autor, né, que gosta de pesquisar, ele traz a definição. Veja, para cada verbo, nós procuramos trazer definições, ou, no mínimo, algumas acepções. Nossa, Lourdes, isso é de um primor, é de uma preocupação, né, com a informação, com o correto. Nossa, fora de série, Lourdes, a gente vai chamar os nossos comerciais. Só um minutinho, a gente já volta a falar com você sobre escrita de dicionário. Ok. Entre Livros, apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar programa Entre Livros, apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos com a Lourdes Pinheiro dando um aulão aqui sobre dicionários, estrutura de dicionário. Lourdes,
É muito complexo escrever um dicionário, né? A gente olha assim, tudo bem, é um calhamaço, você já fica assim, poxa, a pessoa se dedicou a um volume desse de produção, não é? Mas também tem uma série de variáveis, de correlações, que não é só aquele âmbito por exemplo, não é só conjugar verbo, é muito mais do que isso, né? Mas você falou aí que mesmo no dicionário de verbos, que já é um dicionário pioneiro, porque não existia no Brasil nenhum dicionário de verbos conjugados, não é isso? Vocês já criaram palavras novas, vocês já criaram neologismos. E aí, depois de um tempo, você vai e publica uma outra obra, né, do assim, porte desse tratado, Dicionário de Neologismos da Conscienciologia. Aqui tem quantas páginas? Quase 2.000 páginas, né? Aqui deve ter 28 por 25, alguma coisa assim, né? Em termos de tamanho, ou seja, o tamanho de um tratado mesmo, né? Papel carta. Então, ou seja, é uma sofisticação do seu início da área de neologismo dentro do próprio dicionário de verbos, né? Você pode falar um pouquinho mais assim sobre a escrita do dicionário de neologismos, que eu penso que esse hoje é o seu dicionário com maior, assim, digamos, âmbito, montante e até assim, como que eu vou dizer assim, relevância mesmo no âmbito da ciência e conscienciologia, né? Porque foram criadas uma série de palavras novas para estabelecer uma ciência, e aí precisava de definir essas palavras. Foi mais ou menos por aí, não foi, Lourdes? Sim, sim. Então, a conscienciologia, ela traz, né, você sabe, os termos novos, exatamente porque quando alguém vê além desses olhos físicos, quando alguém vivencia, né, a vida multidimensional, bem além dessa condição só física, a condição só da matéria, a pessoa, ela quer às vezes se explicar, mostrar o que ela viu e não consegue encontrar aqui na nossa língua comum os termos adequados, né? Quando a pessoa vem de uma projeção lúcida, por exemplo, e ela vê aquele mundo de energias vibrantes, maravilhosas, e ela quer descrever aquela situação, então ela fica, nossa, eu experimentei um estado vibracional, um estado de graça, eu experimentei algo assim muito gostoso. Enfim, a pessoa fica querendo explicar e não encontra na formação de nossas palavras, ou seja, a pessoa não encontra no nosso acervo lexical os termos próprios para a explicação dessa vida transcendente, dessa vida que vai muito além, né, do que depende só do corpo físico. Então, e nós percebemos isso, né, de uma forma tão clara, por exemplo, nos escritos, nas palestras, na conversa do professor Valdo e de tantos outros que têm essas experiências, né, essas vivências, né, de uma vida mais elevada, e a gente percebia que eles precisavam criar termos. E o professor Valdo, como sabemos, ele criou muitos termos. Já perdi a conta, né?
Porque no dicionário de neologismos, nós colocamos 14.100 termos neológicos. 14.100 neologismos de autoria do professor Valdo Vieira. Neologismos estes que tinham sido publicados até o ano de 2012, né? Quando eu tive que determinar, vamos parar, vamos dar um basta, porque senão a obra já está imensa e, né, ficaria difícil uma edição num tamanho maior. Então, percebemos a necessidade de volumes. Pois bem, esse primeiro foi, então, publicado com 14.100 neologismos, com 1.072 páginas já, né? 1.072. E ele contém a inovação lexical neológica trazida pela conscienciologia, trazida, sobretudo, né, notadamente pelo professor Valdo Vieira, e que tivemos a imensa satisfação de tê-lo aí no dia do lançamento desse dicionário. E a gente percebeu que foi uma alegria para ele ver a publicação desse dicionário. Você se lembra? Que a palavra ela vai para um dicionário, ela está, digamos assim, cadastrada na língua portuguesa, não é isso? Ela entra no vocabulário ortográfico, digamos assim, ela está, né, inserida aí oficialmente na língua, né? Então, é de uma relevância assim, muito grande, né? Agora, a diferença é que você já não estava mais com seu irmão e você trabalhou em conjunto com várias outras pessoas, até porque um montante desse de material, né, escrito, lexical, é muito grande, né, Lourdes? Então, você teve que ter aí todo um grupo, uma equipe que te ajudou a estruturar esse trabalho, não foi? Sim, sim. Então, no dia que o dicionário de verbos foi para a gráfica, veio-me a intuição, tipo inspiração, né? Agora, faça um dicionário de neologismos. Que bacana! E foi no dia, né? No dia em que esse dicionário de verbos ficou assim, com a finalização da diagramação prontinha lá junto ao Hernani Brito, e ele foi para a gráfica, esse aqui. E então comecei a pensar no dicionário de neologismos, né? Então, houve uma sequência, como eu disse antes, enquanto eu trabalhava o Fala Tudo para o dicionário italiano, me ocorreu a ideia de um dicionário de verbos. E o Felipe providenciou verbos raros e em seguida providenciamos esse. Esse ficando pronto, agora vamos partir para neologismos. Em vez de trabalhar em dupla, como ocorreu no dicionário de verbos, só o meu irmão e eu, para o dicionário de neologismos, eu abri um convite, né, para a comunidade conscienciológica. Eu disse, olha, temos uma ideia, né, sobre trabalhar neologismos, tecer definições, sinonímias, antonímias, para facilitar a chegada das pessoas que estão buscando conhecer essa nova ciência. Porque eu tinha percebido aqui no Rio de Janeiro que em alguns cursos em Ipanema, em alguns cursos, até mesmo na Glória antes, e depois no Downtown,
Algumas pessoas, quando chegavam pela primeira vez para fazer um curso da conscienciologia, elas teciam comentários sobre as dificuldades que elas sentiam em relação ao entendimento de certas palavras, né? Por quê? Essa nova ciência usa termos técnicos, assim como toda ciência tem seus termos técnicos, toda ciência tem sua linguagem especializada e quase todas têm um acervo lexical próprio, quase todas. Então, existe o dicionário de psicologia, existe o dicionário da filosofia, existe da medicina, né? E como eu percebia que muitos alunos tinham dificuldade no entendimento dos termos técnicos, então eu acatei essa intuição, essa inspiração, fazer um dicionário de neologismos para explicar para o público em geral o significado dessas palavras novas, o significado desses termos, dessas expressões, né? Às vezes, uma palavra, ela não foi criada, ela não é nova, mas às vezes foi formada ali uma nova expressão. Por exemplo, alto rendimento evolutivo. Ora, alto rendimento, né? Rendimento existe, alto existe, evolutivo existe. Não tem nenhum neologismo, mas a formação aí dessa expressão alto rendimento evolutivo foi nova, sim, naquele contexto. Então, nós a colocamos no dicionário de neologismos, né? Excelente, Lourdes. Olha, hoje realmente o programa foi altíssimo nível. Gente, essas são as duas obras aqui da Lourdes, né, principais, digamos assim, porque a gente sabe que ela já tem outros projetos de dicionário, né, Lourdes? Tem mais 3 aí que você está trabalhando, mas a gente, infelizmente, estourou o nosso tempo, assim, é uma pena, porque daria para a gente ter trabalhado muito mais, né? E vamos ver se, saindo esses novos aí, Lourdes, a gente te chama novamente e, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, porque já passou do nosso horário, Lourdes. Olha, agradeço, assim, de coração, foi muito bom hoje, né? Você dá, assim, sabe, esse show aí de valorização da língua. Eu acho que a síntese que a gente pode deixar muito séria é isso, né? Quão importante é a nossa língua, a nossa comunicação, e ela depende dos dicionários, né? O dicionário é a representação da língua. Lourdes, então, olha, agradeço sinceramente, peço desculpa de a gente não poder falar mais, mas a gente espera você aí em outros programas falando de outros dicionários, tá bom, Lourdes? E a gente agradece a você também, que nos acompanhou até agora. Esperamos vocês na semana que vem. Lourdes, quer falar alguma coisa? Então, concluir com um neologismo que consta nesse dicionário de neologismos, né? E ele foi publicado em 2012 na Enciclopédia da Conscienciologia, na página 4785. Então, veja, indução interconsciencial. A palavra indução já existia, né? Indução é ação, é o processo, é o efeito, né? Interconsciencial, entre as consciências, né? Entre as pessoas. Então, indução interconsciencial é o que nós buscamos fazer. A gente busca incentivar, a gente busca ajudar, a gente busca sugerir, estimular outras pessoas, né? Também a leitura,
a escrita, a busca do conhecimento. E eu percebo, por exemplo, muita indução interconsciencial praticada no âmbito da psicologia. Eu conheço, por exemplo, uma psicóloga excelente, de nome Bernadette, que constantemente, além de praticar, exercer aquele trabalho dela como psicóloga em sua clínica, ela estimula, ela incentiva, ela se preocupa com o indivíduo, com o seu paciente, no seu todo. Ela se preocupa com ele enquanto consciência. Então, veja, essa ação da psicóloga ou do psicólogo em relação à consciência que ele assiste, que ele acompanha, essa interação, esse ato de sugerir, de induzir, de estimular para melhor, né, para a sua evolução, isso é uma indução interconsciencial. Excelente, Lourdes. Fica então aí o convite, né, e o estímulo às pessoas para, né, saborearem, se interessarem, se motivarem a estudar a língua portuguesa através dos dicionários. Tchau, tchau, pessoal. Até sexta que vem. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros com Rosimeire Salles. Dá vontade de ficar mais tempo. À 1 da tarde aqui na Parabéns pelo trabalho de vocês.